se fazes, ó Deus, a outros direi, eu contarei.
irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Amém? Amém. Nós temos nessa oportunidade de mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor. No mês de agosto, nós comemoramos o dia do presbiterianismo brasileiro. Desde 1505, o Evangelho, pelo meio protestante, tem chegado ao Brasil. Nós temos a história de Sarmento em 1859. Então a gente tem motivo para celebrar a Deus. Então o mês de agosto sempre é reservado para esses momentos da gente pensar sobre missões. Não que a igreja não trabalhe isso, mas é uma data mais específica, e uma data especial. E para amanhã de hoje, eu gostaria de estudar um texto com os irmãos em Atos, capítulo 16. Nós encontramos aqui uma narrativa sobre a obra dos apóstolos, a obra do Espírito Santo, a ação de Deus e duas conversões concretas e uma narrativa do poder de Deus para tirar da escravidão espiritual uma moça. Então nós vamos ler hoje esse capítulo e pensar nele, nessa ideia de como é importante a propagação do Evangelho, a proclamação. As pessoas necessitam ouvir, e nós como igreja podemos ser alívio na vida de muitas pessoas, e fazer um comparativo das três manifestações de Deus nessas mudanças de vida, Então de vez em quando a gente encontra o testemunho de um dizendo como é que Cristo o alcançou, e o outro narra, e nós encontramos aqui pelo menos três modos em que Cristo Jesus pode transformar a vida de uma pessoa. E por fim, nós encontramos aqui um grande ato de perseguição e a força que esses apóstolos tiveram para perseverar. Eles não desistiram mesmo em meio à dificuldade, mas enquanto eles sofriam, eles continuavam a pregar o Evangelho. Atos capítulo 16. Eu vou fazer a leitura, irmãos. Ele é um texto longo, mas é bom a gente recordar e ver detalhadamente o texto. Eu vou fazer a leitura e os irmãos vão me acompanhar. Atos capítulo 16. Tá joia? Diz assim: Atos capítulo 16. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio, quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus,
nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgares que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando o carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade, agora pois saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e, vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Irmãos, dá um filme, né? Só essa narrativa aqui é uma série, né? Dá para fazer assim um filme 24 horas, né, da história e da vida de Paulo. Todos os filmes que eu vejo lançar, né, sobre a vida de Paulo, eu gosto de assistir, né, para poder entender mesmo essa trajetória do apóstolo Paulo na proclamação do Evangelho. Então, se tiver oportunidade, assistir, isso nos ajuda muito, né? A gente sempre toma cuidado com a direção,
né? Então, antes de assistir o filme, leia o texto. Porque às vezes, para poder preencher o filme, conta-se muitas histórias, colocam narrativas que às vezes elas não estão de acordo com o texto bíblico, mas é bom a gente poder avaliar. Então, irmãos, como havia dito, esse capítulo 16 fala da conversão clara de duas pessoas, depois da sua família, que é Lídia e o carcereiro, e depois nós temos, né, a libertação espiritual dessa moça. Se ela se tornou cristã ou não, crente ou não, o texto não fala, mas ela poderia ser também testemunha daquilo que Deus fez na vida dela, assim como Jesus fez na vida do gadareno. É a mesma coisa, embora essa menina tinha um aspecto e o gadareno outro, mas tanto um quanto o outro eram possuídos, né, por espíritos imundos, por demônios. Então aqueles que encontram muita dificuldade de acreditar que espíritos imundos ou demônios possuem pessoas, eu não estou falando para quem não é cristão, eu estou falando para quem é cristão. Então nós temos uma tendência muito grande, irmãos, de não acreditar na possessão demoníaca, para que nós não possamos dar crédito ao abuso que acontece em igrejas. Preste atenção. Para que a gente não dê crédito ao abuso, a gente faz o quê? Se torna incrédulo daquilo que é verdadeiro. Mas a nossa intenção é o quê? Desfavorecer o abuso. Então, irmãos, não tente resolver o problema de abuso assim, senão você deveria destruir a sua família a partir de hoje. Quantos filhos fizeram mal aos pais? Quantos pais fizeram mal aos filhos? Quantas mães fizeram mal nessa relação? E agora então, não, por causa disso nós vamos destruir a família, ela acaba, porque aí é o modo da gente mostrar. Então, existem pessoas, crentes, que eles não acreditam em duas coisas, irmãos. Ele não acredita no diabo. Estou falando sério. E ele não acredita na possessão demoníaca. E aí então ele acha que tudo é falcatrua, porque o que ele vê na televisão, ele acha que aquele é o padrão. Por causa dos embustes e dos enganos, ele coloca isso como padrão. E aí, irmãos, preste atenção, nós que não cremos, se formos viver assim, não teremos o privilégio de sermos aqueles agentes de Deus para a libertação de quem está preso. Deus vai dar para outro, não tenha dúvida disso. Deus vai entregar para quem crê, né? Os talentos foi assim, não foi? Tirou o talento, o que aplicou recebeu mais, o que aplicou recebeu mais, e quem não aplicou fez o quê? Foi tirado. Então, irmãos, falta de fé faz com que a operação da fé não exista. É por isso. Então, se eu não acredito que o Evangelho transforma uma pessoa e eu prefiro trabalhar em educação, você nunca vai conseguir salvar uma pessoa. Você vai entregar 1000 diplomas a ela e vai ficar satisfeito, porque você acha que a educação é mais importante do que a evangelização. Muitas igrejas, se você acha que o social é mais importante do que a transformação que o Evangelho produz, você vai ser o maior entregador de cesta, você vai criar creche, vai criar hospital, mas você não vai falar o Evangelho. Ou seja, você vai cuidar da alma, do corpo de muitas pessoas, mas não vai fazer nada pelas almas ou pela alma dessa pessoa. Então a gente pode correr esse sério risco de sermos assim incrédulos quanto às coisas que Deus fala e nós precisamos. Não é somente nos dias do Senhor Jesus. O diabo ainda age nesse mundo. E ele agirá, irmãos, até o último dia. E a Bíblia diz que porque lhe falta pouco tempo, ele tentará enganar ao máximo. Por isso ele se fará de anjo de luz. E talvez uma das coisas que o diabo gosta de fazer é colocar no nosso coração a incredulidade. Então o que transforma? O que transforma é o Evangelho. Então, primeiro, irmãos, o Evangelho transforma o proclamador. O Evangelho muda quem um dia foi transformado por ele,
ao ponto dele reconhecer que somente o Evangelho poderia fazer isso. Olha a narrativa da vida e da trajetória do apóstolo Paulo. Aqui em Atos 9, nós encontramos a conversão de Paulo. E eu queria ler para você entender como é que o Evangelho age e como agiu, especialmente na vida de Paulo, né? De vez em quando eu tenho que acertar isso e falar, né? Saulo e Paulo são as mesmas pessoas, tá, irmãos? Saulo e Paulo. Ele não recebeu novo nome na sua conversão, não houve isso. Saulo e Paulo são as mesmas pessoas, só que um é o nome para ser romano e outro é para ser grego. Então você vai encontrar os dois nomes. Isso é por causa da língua, é igual Pedro e Cefas. Então Deus não mudou o nome de Saulo e nem mudou o nome de Paulo, mas dependendo da sua nacionalidade, ele era reconhecido, então por onde ele fosse. Ou seja, Pedro, nunca Deus mudou o nome dele, mas uma hora você encontra Pedro e uma hora você encontra Cefas, mas que são as mesmas pessoas, tá? Então não houve mudança. E de vez em quando a gente procura encontrar aqui onde é que Jesus, né, onde Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Só que a narrativa obedece Saulo e lá na frente você vai ver Lucas chamando ele de Paulo, de uma hora para outra, né? Então, dependendo da visão, da nacionalidade, assim ele era chamado. Olha para você ver como funcionou a conversão do apóstolo Paulo. E ele é o proclamador aqui em Atos 16. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos, verso 1, do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulher, os levassem presos para Jerusalém. Segundo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, aqui não fala se é de cavalo, se é camelo, a ideia aqui é de humilhação mesmo, sendo lançado ao chão, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele chama de Quírios. Então Paulo identifica quem é essa autoridade. Paulo chama Jesus de Senhor aqui, daquele que é autoridade. E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. A ideia é: Paulo vê Deus, a luz de Deus. E Jesus explica quem ele é. Ou seja, o apóstolo Paulo tem um encontro com Deus Todo-Poderoso, mas que se apresenta como Jesus. E ele usa um termo que todo judeu entenderia: eu sou. Eu sou. A ideia do Yahvé, o nome de Jesus carrega tudo isso. A quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Esse é o impacto da conversão na vida do apóstolo Paulo. Um homem que queria matar os cristãos, prender, seja homem ou mulher. Ele havia acabado de receber documento religioso, não era por meio dos romanos, era por meio dos judeus que ele inicia sua perseguição. Ele havia recebido as vestes, de Estevão aos seus pés, e ele dizia: é isso mesmo, e a igreja lá era chamada o caminho, essa turma do caminho, entende-se que Jesus havia dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Daí então pegou-se esse nome. Eu vou ler mais um pouquinho, e diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Esse aqui é um herói anônimo
das Escrituras, né? Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor me disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ele estava fazendo os crentes sofrer, agora ele ia sofrer. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Ou seja, as histórias de conversão, a nossa conversão deve proporcionar em nós um grande desejo para proclamarmos o Evangelho a outras pessoas, ainda mais quando a gente tem um chamamento. Então o vinde é importante. O vinde, irmãos, é mais importante do que o ide, porque se o vinde não acontecer, não tem motivo para o ide. O que eu vou apresentar? Então somente quem reconheceu a graça, o favor de Deus, a salvação, esse sairá para fazer isso. E nós encontramos então o apóstolo Paulo fazendo justamente isso. E ele encontra companheiros. Aqui ele encontra Timóteo. Timóteo é chamado de o filho na fé de Paulo, então a gente sempre tem. Só que uma informação importante: Timóteo já era um discípulo quando Paulo o encontrou. O texto aqui diz: chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Aí quis quem, irmãos? Verso de número 3. Quem quis? Saulo ou Paulo? Por que está Paulo, irmãos? E não Saulo? E isso, ele está aqui agora com identificação romana, porque ele vai lidar agora com romanos, com judeus e tudo. Então existe o próprio autor, Lucas, não narra que Deus mudou o nome, nada, simplesmente põe no texto. Por quê? Porque era muito comum, era Saulo de Tarso e Paulo agora, sem dificuldade nenhuma. Ele vai mudar o nome. Então não é comum as pessoas dizerem: não, Deus mudou o nome, que antes Saulo quer dizer isso e Paulo. Não tem objetividade, mas ele vai encontrar quem? Um discípulo. Ele conhecia esse discípulo? Não. Ele tinha contato com esse discípulo? Não. Embora a gente encontra o título de que Timóteo é filho na fé do apóstolo Paulo, Mas, porque às vezes a gente acha que quem nos converte é o nosso pai na fé. Eu não encontrei essa expressão. Eu não acho ela tão tranquila para dizer todas as pessoas. E às vezes eu tenho até um certo medo de algumas pessoas que abusam a ideia do meu filho na fé, Existem algumas igrejas que eles ensinam um termo chamado de cobertura espiritual. Então, irmão, toda vez que você encontrar esse termo na Bíblia, você não vai encontrar. Você vai encontrar no texto que as pessoas escrevem. Quando alguns pregadores dizem que você tem que ter uma cobertura espiritual. Essa teologia da cobertura espiritual é extremamente perigosa.
E alguns irmãos, caracteristicamente daqueles que fazem discipulado, é muito comum definir que aquelas pessoas que se converteram com o ministério dele é chamar de meu filho na fé. É porque eu converti. Paulo não converteu Timóteo. Paulo já pegou um discípulo. Paulo, agora no ministério, conta com o auxílio de Timóteo. E quem apresenta Timóteo não é Paulo. Paulo não sabia quem era, mas a própria igreja apresenta. E aí então, irmãos, a ideia da cobertura espiritual, existem dois princípios extremamente perigosos. Irmãos, isso é muito difundido e você acha lindo o discurso. Lindo. Tanto é que alguns pastores, bispos e apóstolos não são chamados por esse termo. Sabe como as pessoas chamam? Pai. O meu pai. É esse termo que eles dão dentro das nossas igrejas. As igrejas presbiterianas menos, porque nós não endossamos essa ideia. A ideia da cobertura espiritual. E agora preste atenção. Como tem pastoras, como é que a turma está chamando elas? Não pode chamar de pai espiritual, mas está chamando de quê? De mãe espiritual. Ou seja, criaram termos que eles não existem para tipificar. Eu sei que o apóstolo Paulo chama Timóteo de seu filho na fé, mas ele quer dizer o seguinte: eu não tenho filho de sangue, eu não gerei. E ele fala disso. Mas esse menino é um discípulo meu e é como se ele fosse o meu filho, mas não de sangue, mas por causa da fé. Por causa da fé, eu tenho uma relação com ele como se fôssemos pai e filho. Não é que Paulo tem autoridade espiritual e cobertura espiritual sobre Timóteo. Paulo é um apóstolo, colega de ministério de Timóteo. Ele tem maior conhecimento. Ele então vai conduzir Timóteo. Por isso é usado esse termo. É mais ou menos como é que se chamam filhos adotivos. Né? Você vê assim, alguns pais querendo explicar porque que o filho X, não, esses aqui são os meus 5 filhos, não estou reclamando disso não, é narrativa. Não, e esse aqui, ó, é meu filho do coração. Ninguém perguntou, não precisa dizer que é filho do coração. Não precisa. Se alguém perguntar, aí você explica. Mas o apóstolo Paulo está falando isso. Ele é meu filho na fé. Ou seja, eu tenho esse menino como se fosse um filho, por causa da fé que temos em comum na relação agora família de Deus. Esse aqui é um filho meu especial por causa da fé que nós temos, e não porque eu preguei o evangelho para ele e ele se converteu. Eu falei duas coisas, né? Então, primeiro é esse. Nós erramos na teologia, irmãos. Ninguém, preste atenção, ninguém é mais ungido do que o outro diante de Deus. Então eu não posso determinar que eu sou agora alguém submisso à autoridade espiritual de uma pessoa, onde ela determina como deve ser minha vida. Preste atenção. Segundo, se você participar de algum movimento onde o termo cobertura espiritual é forte, você vai descobrir, como eu descobri. Chegou um rapaz perto de mim e disse assim: pastor, eu vim aqui pedir ao senhor autorização para viajar com a minha família esse final de semana. Eu nunca tinha recebido isso. Sabia de tudo isso, mas da igreja. E ele havia vindo de um ministério que trabalha isso. E eu disse assim: ok, eu até brinquei. Falei, não, sentido, liberado, autorizado. Eu falei, mas explica para mim, toda vez que você for viajar ou fazer alguma coisa? Ele disse, sim, eu aprendi isso na minha igreja. Eu falei, e mais o que? O meu trabalho
com quem eu vou namorar, se eu mudo de cidade, se eu for assistir um culto em outra igreja, todos eu era orientado pelo meu líder espiritual a pedir autorização para fazer isso. Você é escravo. Você virou escravo. Agora preste atenção, irmãos. É muito bonito. Ele é lindo a ideia, linda a ideia. Imagina só o meu pastor, ele cuida de mim. Então, quando eu for fazer o quê? Com quem eu vou me casar, eu vou lá e peço autorização a ele. Quando eu tiver que mudar de cidade, mudar de emprego, eu vou até ele e peço autorização. Irmãos, agora é o seguinte: onde nós encontramos isso biblicamente? Tomar conselho, irmãos, é totalmente diferente do que ser escravo de decisão. Irmãos, onde você vira uma igreja que tem apóstolo, essa regra funciona. Onde você encontra as igrejas que têm profecias e grandes profetas, você encontra. Quem determina a sua vida é o líder da igreja. Quem determina com quem você vai casar? Você vai encontrar um grupo que vai chamar, eles vão utilizar o termo corte. Você não pode namorar com fulano enquanto não tiver autorização do seu pastor. E eu disse então para esse rapaz, o casal, que a filha e o filho que estavam juntos. Disse: a partir de hoje, em nome de Jesus, eu falei assim, entendam que vocês são livres. Eu não determino as decisões sobre a vida de vocês. E aí existe o segundo problema: se você desobedecer esses líderes, ele retira a cobertura espiritual e agora você está sozinho no mundo. Irmãos, quem faz isso são os padroeiros. Você perdeu a cobertura do santo tal, agora você não tem mais o toque especial de Exu na sua vida, agora você quebrou a aliança. Não! Esses líderes não têm poder sobre a sua vida. Quem tem é o Senhor Jesus. É totalmente diferente, irmãos, de reconhecer guias espirituais sobre nossas vidas, sobre o que as Escrituras dizem e como os pastores vão pastorear essas pessoas. Por isso eu disse para esse casal: nunca mais me faça essa pergunta. Se você quiser um conselho meu, eu dou esse conselho. E eu perguntei: onde você aprendeu isso? E ele colocou: assim, assim, assim. E se eu viajasse sem fazer notificação, eu estaria no banco durante 15 dias por desobediência. Por isso, irmãos, preste atenção, nós já encontramos igrejas em que esse tipo de líder até abusar de esposa de irmãos devido à informação e autoridade que eles têm. Eu preciso tocar na irmã, eu preciso vê-la nua, eu preciso fazer tudo isso. E a pessoa então faz o quê? Baixa a cabeça. Todos nós, irmãos, temos livre acesso ao Pai. Todos nós. Agora, temos companheiros na caminhada, pessoas que têm autoridade sobre nós no sentido de conduzirmos e nos ajudar, mas não manipular e determinar o que nós faremos. Uma moça chegou perto de mim e disse: pastor, estou pensando em namorar um fulano. E eu disse: ah, sim, mas os meus pais disseram que eu só poderia iniciar o namoro se eu tivesse a sua bênção. E aí, irmãos, de novo, né? Está abençoado, filho? Eu disse: mas como assim? Não, está abençoado, pode ir. E ela disse: mas só isso não? Os seus pais são a favor ou são contra? Ah, não, eles disseram que é para eu conversar com o senhor e definir isso. Então chame os seus pais. E eu conversei com os pais. Eu disse: olha, eu não sou responsável por isso.
Se você pai, se você mãe, abre mão do dever e do direito de instruir a sua filha, você está entregando ela à pessoa errada. Eu não sou a pessoa certa para fazer isso. Eu não sou a pessoa certa. Se você pai, se você mãe, não sabe conduzir e entender essas coisas, não, pastor, é porque a gente ouviu dizer que o pastor da igreja é aquele que traz cobertura espiritual sobre família, sobre isso e tudo. Eu falei, por que vocês trouxeram só a filha de vocês e a vida toda vocês não se preocuparam? Mas por causa da onda, dizer assim, vamos lá, né? É negócio e tudo. Não existe isso, irmãos. Quem autoriza filhos a namorar ou não são os pais. O que nós fazemos, irmãos? Somos instrutores segundo a palavra. Mas eu não sou portador da autoridade e permissão para dizer se pode ou não. Uma das igrejas que saiu do nosso meio, que é a igreja Maranata, ela põe esse peso. Aí que vocês obedeceram o livro. Você está fora da obra. Agora, irmãos, essa ameaça existe aí, usar um termo antigo, aos borbotões. Esse é bem antigo, né, Terezinha? Aos borbotões, está pulando para tudo. E é incrível como as pessoas gostam disso. Preste atenção, irmãos, nós saímos em Cristo Jesus para a liberdade e não para a escravidão. De quem você deve ser escravo? Da palavra. Orientação você deve buscar de todos. Então, quando nós encontramos aqui essa expressão de Paulo e Timóteo nessa caminhada, nós encontramos dois irmãos na fé, um é guia, o outro vai aprender com ele e eles vão ser instruídos. Não há aqui confusão nenhuma. Aqui há o direcionamento. Então, Paulo é aquele que vai direcionar, instruir, para que Timóteo seja bem sucedido. Então, a ideia ou a expressão do filho na fé, mas na nossa geração está muito assim, né? Eu conheci uma moça que ela estava fazendo uma contribuição financeira a uma obra já durante 6 meses, mas ela estava muito apertada e ela me procurou e disse, pastor, como é que eu faço? Não era da igreja, né? E ela me viu, estava no hospital, ela disse, precisamos conversar com alguém? Eu falei, sim. Eu falei, o que é? Eu falei assim, olha, eu estou tendo um problema, já tem 6 meses, eu estou muito apertado financeiramente e eu fui obrigado a assumir um compromisso financeiro. Eu falei, mas o que é? Então, eu achei que era comprar alguma coisa, cartão de crédito, essas coisas. Não, é porque é o seguinte, o líder da igreja, né, que me evangelizou, hoje eu não sou dessa igreja mais, ele sempre diz que eu sou filha na fé dele. E eles levantaram uma campanha de uma reforma, de um negócio lá na igreja, e ele então mandou um recado para mim dizendo que eu tinha um compromisso de entregar o valor igual ao dízimo durante 1 ano na igreja dele, porque eu era filha na fé. Porque ele quem providenciou a salvação para ela. Eu disse, e você? Eu disse, olha, eu estou apertada. Mas ele falou que retiraria de sobre mim a cobertura espiritual. Aí, irmãos, vontade. Está gravando, não pode. No outro dia eu falo, vontade de falar um monte de coisa. Eu crente, assim. Irmãos, eu fui, sentei com ela, expliquei, ela chorou. Ela disse, mas eu não tenho coragem. E se eu ficar amaldiçoado? Que isso? Olha a escravidão. Esse é um perigo. Irmãos, para mim, porque assim, às vezes a gente chega em temas que é tão propício, né? Essa relação de Paulo e Timóteo. Irmãos, Timóteo não é um escravo de Paulo. A única vez que o apóstolo Paulo faz um pedido, utilizando a sua força, a sua influência, mas para o bem, é lá na carta de Filemão. Ele disse assim, como você me considera na fé, estou te fazendo um pedido, não a ordem, senão te amaldiçoo, ai de você, senão, nada disso. Então tome cuidado quando alguém
começa a apresentar filhos na fé, e o que ele faz com esse título? Meu filho na fé, meu filho na fé, meu filho na fé. Eu sei que explica no nosso meio, mas eu não creio que o texto bíblico esteja dizendo que eu converti alguém. Não, o apóstolo Paulo está falando do afinco de intimidade causada pela fé. Por ele ser mais velho, por ele ser mais antigo na fé, por ele estar caminhando, ele considera Timóteo agora como um filho. E é simples entender isso, irmãos. O pai de Timóteo não era crente. Paulo não tinha filhos. E agora então ele diz, ok. Mas agora usar tudo isso, preste bastante atenção. Toda vez que você ler livros, todas as vezes que você vir pregadores, irmãos de oração, rodas no tal, se usar o termo cobertura de oração, tome cuidado. Agora preste atenção. Sermos intercessores eficientes, vorazes, pela vida de outra pessoa, não tem nada a ver com cobertura espiritual. Tem a ver com o quê? Eu sou intercessor desse irmão. Quem é a nossa cobertura espiritual, irmãos? Deus é o nosso escudo e fortaleza. É o único. A ele você deve obedecer. Nenhum ser humano tem poder espiritual sobre você. Nessa relação de você deve obedecer, de você deve fazer. A autoridade eclesiástica, irmãos, é outra coisa. Quem é líder espiritual, ele vela, ele cuida. Não é ele que determina o que vai acontecer espiritualmente com a pessoa, mas ele é o orientador, é quem cuida. E ele vai fazer isso, ele tem que fazer isso, e ele vai ser cobrado por isso, fazer de modo amável, de modo caridoso, de modo gentil. Os líderes espirituais estão para isso, mas a nenhum deles é dado poder de cobertura espiritual. Não é mais ungido que os outros. É um descanso para o nosso coração, irmãos, para a gente poder entender isso. Que bênção eu saber que Deus é quem cuida de mim, e eu não preciso me distanciar dessa verdade para viver a minha fé plenamente. Existem pessoas que estão vivendo como escravas nessa relação, né? Aqui o verso de número 4 diz assim, 3, né? Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circundou-se, né? Ou circundou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entravam e entregavam aos irmãos para as observarem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam o número. Né? O que ele estava fazendo? Ele pega Timóteo, que não era circuncidado, mas era um discípulo, acreditava em Cristo. O pai era grego, a mãe era mulher de fé. E o que vai acontecer aqui? Por que a circuncisão? É porque ele estava lidando com os judeus sabiam quem era. Então Paulo acultura-se ao momento, né? Por quê? Para cumprir a carta do capítulo 15. Qual era a carta? A carta é: como é que nós devemos lidar com gentios e judeus e tal, os judeus pressionando, porque os gentios comiam carne sacrificada indo, carne sufocada no sangue, e tinham práticas imorais, né? Ou seja, de prostituição, e eles têm que abster. Então era essa carta que ele estava levando, para que todo mundo tomasse conhecimento. E ele disse assim: ô Timóteo, vamos quebrar um negócio aqui, não vou precisar circuncidar você, para que quando chegarmos lá, eles te recebam, né? Então existe uma dificuldade interpretativa aqui, de se isso é certo ou não. Até que ponto eu preciso me submeter a regras para agradar outro irmão? Eu acho que o apóstolo Paulo está falando de escândalo, e ele disse assim: é melhor então fazermos a sua circuncisão, pois onde nós chegarmos, eles vão nos receber. Daí a pouco nós não temos uma teologia descritiva sobre circuncisão. Chega um momento em que Paulo nunca mais fala sobre circuncisão, e nem adaptação para a circuncisão.
Mas Timóteo diz: vão circuncidar, para que quando as pessoas ouvirem o Evangelho, elas não encontrem dificuldade, porque nós vamos lidar com quem? Com os judeus, e essa turma está dando trabalho para nós. Não, eles estão dificultando, né, o meu ministério. Por quê? Porque eu estou indo para os gentios, enquanto que a turma quer que eu fique com os judeus, mas eu estou indo para os gentios, né? Segundo o chamamento que teve para o apóstolo Paulo. Do verso 5 diz assim: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Como é que a igreja era fortalecida na fé, irmãos? A carta. Pai, pastor, agora lembrei. Pai, pastor, a carta que fortalecia irmãos, é incrível isso. Os irmãos fortaleciam na fé, o texto diz isso, né? Dia a dia aumentavam em número. Então, dia a dia aumentavam em número. E eles eram fortalecidos na fé. O que é fé aqui, irmãos? Fé não é a capacidade de se crer mais. Fé aqui é saber qual é o conteúdo certo. Essa é a diferença. Tá? Porque você vai encontrar pessoas na rua, colega sua, que não acreditam em Deus e tem mais fé do que você. Já viu? Mas o que ele é? Ele é otimista. É uma pessoa positiva. E é verdade, irmãos. Você vai encontrar crente ranzinza, reclamão, tudo azedo, ruim de serviço. Segundo, você vai encontrar uma pessoa não crente, positiva, para cima, excelente no trabalho, né? Alguém disse que os crentes, eles são as pessoas certas para trabalhar, por causa do caráter. Então a gente deveria. Por quê? Porque vamos ser pessoas honestas e tudo. Mas preste atenção, nem todos, ainda que tenham um bom caráter, tenham o zelo e a positividade necessária para aquela função. Então o seu caráter como crente não te torna o melhor funcionário. O seu caráter como crente te habilita a ser um excelente funcionário de confiança. Mas se você não é produtivo, eles vão te mandar embora. Tá? Não é porque você é crente e não produz que Deus vai te manter lá. Eles vão te mandar embora. Foi assim que aconteceu com Daniel. Daniel tinha caráter, mas Daniel era o quê? Produtivo. Então, irmão, ninguém é obrigado a manter você num trabalho só porque você é crente. Então você vai encontrar pessoas que não são crentes, mas é muito mais positiva no ambiente de trabalho e traz muito mais resultado no nosso meio, muito mais lucro do que um crente que não produz. Então lembre-se disso, a sua produtividade. O que ele está falando aqui? Quando eles receberam a carta, não está falando de produtividade, mas está falando em firmeza. Ele disse assim: nós ouvimos esse evangelho e agora nós estamos recebendo uma carta que vieram dos apóstolos e dos presbíteros, e eles estão nos instruindo como nós devemos comportar. Leia capítulo 14, capítulo 15 para você entender o que era a carta. E essa carta foi lida em todas as igrejas. E aí, irmãos, onde é que as cartas do apóstolo Paulo foram lidas? Nas igrejas. Então as cartas eram para justamente fortalecer a fé e a esperança e também trazer ensino a essas pessoas. Por isso que eles eram fortalecidos na fé. Agora preste atenção. Esse tanto de gente reunido longe nesses últimos dias, o tanto de gente que falou no nível de fé dele fez assim. Não mudou nada, irmão. Continua sendo a mesma pessoa, tendo a mesma esperança e tudo, mas não reunir, não ouvir, não ser ministrado, não ser direcionado a quantidade de pessoas que fizeram isso aqui. E a única solução para essas pessoas é elas voltarem à comunhão, voltarem a ler as Escrituras, ter os passos de comunhão, e aí ela começa a se sentir melhor. Por isso, irmãos, preste atenção. Todas as vezes que você perceber que uma pessoa está se distanciando das reuniões comuns da igreja, pode saber, primeiramente, ela está sofrendo espiritualmente. A marca de alguém
que está se desviando das coisas de Deus é o abandono de reuniões coletivas, de comunhão. Por isso o apóstolo, desculpa, por isso Deus vai dizer assim, né, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Aí você lembra por quê? Lá tem essa ordem. Mas existe uma frasezinha depois. Essa frasezinha é mais importante é deixar de congregar. Para nos estimularmos à prática. Que? Do amor e das boas obras. Distante da comunhão, irmãos, o que isso ia? Amor. E a gente sempre acha que amor ao próximo. Eu acho que é amor a Deus. Por quê, irmãos? Boas obras é amor ao próximo. Estar longe da convivência do povo de Deus te estimula a isenção de amar, tanto a Deus quanto ao próximo. Incrível! Então, existe um motivo pelo qual nós devemos nos congregar, para que sejamos estimulados ao amor e à prática das boas obras. Preste atenção, irmãos. Amar e praticar boas obras é fruto de uma fé firme, de uma fé forte, fortalecida. E a igreja então recebia essas cartas. E o apóstolo Paulo estava pregando, ele vai anunciar, ele já passou por diversos momentos. Ele se converte no capítulo 9, aqui já é um capítulo 16, onde ele está fazendo com que o evangelho possa chegar à vida dessas pessoas. Eu vou introduzir aqui, mas semana que vem nós vamos continuar a leitura desse capítulo, tá joia? Para a gente chegar nessas conversões e nesses trabalhos. O enriquecimento, irmãos, das informações que trazem para nós, faz com que a gente possa ler o texto bíblico de outro modo. Porque às vezes a gente passa tão corrido no texto, mas assim, olha para você ver o que acontece. E percorrendo, verso 6, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido, o que, irmãos? Impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Só até aqui. Vamos lá. Irmão, positivamente, quem é que atrapalha a pregar a palavra? A gente sempre acha que é o diabo. A gente sempre acha que é a preguiça. Como é que se explica isso? Irmãos, o único modo, os autores todos, ele diz, a pregação da palavra está condicionada à soberania de Deus. Não adianta. A soberania de Deus. Uma outra história diz assim, o apóstolo Paulo estava indo, vamos desviar dessa cidade. Não. Vamos sair daqui agora. Não, tem como você ver, aqui, fica aí. Então preste atenção, como um texto nos ajuda nisso. E aí, irmãos, quando é que eu vou ouvir isso? Como é que eu vou perceber essas coisas? Eu tenho que entender que Deus é soberano. Eu vou lutar para que o evangelho seja pregado. Mas se Deus colocar barreiras, só que depois diz que o Espírito de Jesus, aí já é uma questão teológica de novo, né? O Espírito Santo é o mesmo Espírito de quem? De Jesus. E impediu até quando o Senhor Jesus fala com Paulo sobre o que ele deveria fazer, você vai e pregue, e ele diz assim, eu vou encontrar-me com você mais vezes, para que eu possa te dar a instrução. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha, por causa de Cristo Jesus, uma constante intimidade para ouvir o que Deus tinha para falar ao coração dele. A gente diz, não, vai lá. Ele disse, não é para ir por esse caminho. Ele tem um processo. Ele conduz. Então, o que resume, irmãos, é que a proclamação do Evangelho está condicionada à soberania de Deus. E eu preciso me submeter. É Deus quem manda. O apóstolo Paulo disse, não, agora aqui não, recebi essa informação. Soberania de Deus. Para onde nós vamos? Por onde nós devemos passar?
E a oração, irmãos, é que firma isso. A oração. Quantas vezes, quantos projetos evangelísticos nasceram fruto de oração, de gente pedindo a Deus: Deus, mostra para mim para onde eu devo ir, como eu devo ir, que dia eu devo ir, se eu devo ir. Às vezes está com o coração tão assim desejoso de fazer algo, daí a pouco você vai lá. Eu me lembro que eu trabalhei durante quase um ano aqui em Ipatinga, quando eu tinha 16 para 17 anos, no período da minha conversão. Nós tínhamos um grupo de jovens, eram 21 jovens, e nós tínhamos 3 pastores, um batista, um metodista, 2 metodistas e um batista que conduziam a gente. E a gente veio muito aqui em Ipatinga, aqui no centro, e aquele lago ali do novo centro, né? Não tinha aquela construção toda, mas ali era um local assim de prostituição ainda, né? E nós um dia saímos para orar, para pedir a Deus assim, qual região da cidade a gente iria. Mas antes de ajoelharmos, uma pessoa aqui de Ipatinga disse assim: naquela região lá vocês não devem ir, não. Gente, todo mundo foi orar contra. Não, senhor, é lá, fala logo, é para lá que a gente tem que ir, porque era o local e tal. Até que no final, irmãos, nós decidimos, nós vamos para o pior lugar. Tudo adolescente, jovem, 17, 18 anos, nós vamos para o local mais difícil. Incrível, isso foi num sábado de manhã. Nós somos então de 2 em 2, bate num lugar, bate no outro, bate no outro. Aí quando chegou numa praça, pelo menos é a referência que eu tenho, um senhor estava em pé, a gente foi entregar o folheto, ele pegou o folheto na minha mão assim, mas ele tipo, sabe quando pega e não tira, e eu se soltar, cair, eu achei. Aí ele parou, eu podia ser tão presbiteriano nessa história, né? E ele olhou bem nos olhos para mim e disse assim: o que você está fazendo, jovem? Não, estou distribuindo aqui o folheto, fiz um convite para ter um trabalho hoje à noite, na igreja tal e tal. E eu segurando, vai ficar mais 2, 3 minutos lá e tal. E ele falou assim: você, jovem, já leu o que está escrito aqui? Não, é a palavra de Deus. Não, estou perguntando se você já leu o que está no folheto que você está me entregando. Eu falei: não. Ele falou: então vai ler antes de me entregar. Sentei, irmãos, eu devia ter uns 17 modelos diferentes. E no nosso quarto lá, vamos ler tudo. Saímos dali e encontramos, né, uma pessoa envolvida mesmo em droga e tal. À noite ele estava no culto. A informação que eu tive depois é que ele se tornou membro da Igreja Metodista Central. A Igreja Metodista, aquela lá perto do Novo Cruzeiro, lá, né? Cruzeiro, mesmo bairro lá, né? Lá naquela igreja lá, nunca mais tive notícia. Mas todo mundo terminou a oração, olhou para a pessoa: não, vamos para esse lugar mais difícil. Deus confirmou no nosso coração o desejo. Então a gente faz isso, a gente ora pedindo a Deus. E se a gente ora, irmãos, Deus vai direcionar, não tenha dúvida. Então quando você acordar de manhã, você fala assim: Deus, como é que eu posso ser útil na proclamação do Sagrado Evangelho no dia de hoje? Porque às vezes você vai esperar a oportunidade e ela não vai aparecer. Por quê? Porque você não está disponível para que ela aconteça. A oração faz isso. O apóstolo Paulo, esses apóstolos aqui, eles se dedicaram a 2 coisas: a proclamação da palavra e a oração. Ou seja, eles pregavam, mas eles eram sensíveis na intimidade com Deus. Irmãos, o 20 só tem sentido quando eu faço o id. No início do estudo, eu disse que id não tem sentido quando não aconteceu o 20, tá? Mas preste atenção, o id necessita acontecer. Então o 20 só tem sentido quando eu proclamo, quando eu anuncio. O apóstolo Paulo disse 2 coisas: eu tenho uma dívida com todas as pessoas do mundo. Segundo, ai de mim se não pregar o Evangelho. Amém? Dá uma lida nesse capítulo todo durante a semana. Então no próximo domingo nós vamos voltar a esse texto para a gente continuar
fazendo análises e aplicações. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Me ajuda-nos, ó Deus, a entender essas realidades, viver para a honra e glória do Teu santo nome e confirmar, ó Deus, a realidade do vinde, na convicção de que recebemos a Cristo, e também, ó Deus, sermos responsáveis quanto ao ide, porque, ó Deus, fé sem obras é morta. A fé que o Senhor nos deu deve produzir resultados de obediência, que é a proclamação do Teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e também, Deus, colocamos na presença do Senhor a família, Deus, enlutada. Aquele que faleceu, Paulo, irmão Fernando, o Senhor esteja cuidando, Deus, que é o esposo da filha da Amy. Que a mão do Senhor, ó Deus, esteja sobre esta família e sobre tantas outras, ó Deus, que têm sofrido. Mas em caso especial, o Senhor esteja cuidando desses familiares devido ao acidente, ó Deus, que ele sofreu. Que a bênção e o cuidado do Senhor, ó Deus, esteja ali e também sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe, os irmãos de casa e quem está inscrito para hoje à noite. A gente está juntos. Que Deus nos abençoe.